Estudo, nós começamos pela manhã, em que nós estamos falando da cultura e como as culturas elas podem interferir na política, né? A gente começou a tentar destrinchar isso um pouquinho, mas ainda não chegamos ao ponto conclusivo de ver como isso é diretamente no Brasil, como isso afeta no Brasil, né? Então, mas antes de começar, eu gostaria só de falar para o pessoal que está no Zoom, de manhã eu gostei muito que vocês estavam participando, ligando o áudio. Eu não consigo ver as mãos levantadas, mas consigo ver o chat. Mas eu prefiro sempre que vocês falem e comentem, né? Então, mesmo que eu não veja a mão, vocês podem ligar o microfone, podem comentar, tá bom? É bom quando a gente interage assim, ainda mais que a gente está falando de um assunto que vai entrar nesse assunto referente à política brasileira, né? Então, é muito bom a gente ver a opinião de cada um, como cada um tem se posicionado, a forma que cada um está entendendo a política atualmente no Brasil também. Então, é bom a gente ter esse tipo de interação. Então, de manhã a gente estava falando de cultura e estamos falando de política e como essas coisas se relacionam. Nós estamos falando de que o ponto lei dominical, esse fator, não tem mais a ver com junção de igreja e Estado, mas tem a ver com cultura e Estado, né? A gente meio que substituiu o termo, a visão que a gente tinha de igreja como conflito e a gente colocou cultura, que é um termo, né, bem amplo e que abrange muito mais do que aquilo que a gente estava acostumado a ver só como foco religioso, né? Então, eu comecei por falar do que era guerra cultural, de onde vinha originalmente essa palavra, e o que nós estamos fazendo muito é comparar a política dos Estados Unidos, trazendo isso para a política brasileira, porque tem as suas semelhanças, né? Muito da política brasileira também funciona com regimentos que eles usam nos Estados Unidos. Então, é muito interessante a gente fazer uma comparação de uma com a outra, né? Principalmente sabendo o papel profético que os Estados Unidos também representam para nós. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta que é o seguinte: vocês acham que tem alguma forma de combater essa guerra cultural? Como é que vocês veem isso? Vocês acham que é possível combater essa guerra cultural de alguma forma? Ou não? Eu quero ouvir mais das opiniões de vocês, mediante aquilo que nós já falamos de manhã, já falamos o que é essa cultura, né? Essas ideologias, como elas interferem dentro da sociedade. Vocês acham que tem alguma forma de mudar isso? Eu acho que a gente faz coisas básicas, é cultural. Não existe, depende qual é o foco, né? Aí se é o foco que tem essas relações com estereótipos e existem coisas que a gente esses aspectos triviais. Para vocês acham que a gente consegue influenciar isso, consegue mudar essa guerra cultural de alguma forma? Eu acho que mas eu acho que cada um no seu dia a dia, com a forma que pensa, a forma que age, nas suas relações, na oportunidade que tem de falar para alguém, né, desde que tenha a abertura, um toque, conversar sobre, refletir sobre. Mas eu questiono se a gente está tendo alguma eficácia ao falar, ao discutir, ao promover uma reflexão sobre alguma coisa que é problemática pela outra maioria que não quer pensar sobre, que não acha que é um problema, que quer continuar vivendo, e até as pessoas que têm o conhecimento e querem agir daquela forma. Então, não sei. Vai depender não só de nós. Então, para alguém que está no Zoom, alguém quer comentar sobre isso? Vocês acham que a gente tem alguma forma de combater essa guerra cultural? Eu acho que se não houver, se não há uma forma de, porque de mudar eu não sei, mas de combater, na minha opinião, que seria o feminismo radical.
né? Eu acho que é quando a gente quer a mudança de estrutura, né? A gente não vai aceitar concessões, aceitar algo que ajuda pela metade e a gente acaba aceitando, assim, vamos ganhando terreno, e não é assim, né? A gente aprendeu que a gente tem que mudar a estrutura porque é uma coisa que já existe desde sempre. Então, a visão do feminismo radical é uma mudança radical. Deixa eu ver aqui o que a Carol escreveu. A cultura são ideias e costumes. Isso se muda com a boa informação e querer. Quando a gente fala dessa mudança de estrutura, eu concordo que o feminismo radical é uma forma de fazer isso. Mas de que forma que o feminismo radical pode influenciar diretamente essas mudanças? Porque para você fazer uma mudança na sociedade, você tem que ir mais além do que aquilo que você está acostumado. Por exemplo, a Roberta estava falando que parece como dar um murro em ponta de faca, né? Quando você só fala, e você basicamente se sente engolido pela oposição. Mas uma das formas que a gente tem de combater isso, ou que deveria ter de combater isso, deveria ser através da política, né? Através das leis, através da influência social ou da própria educação. Quando você se educa, quando você consegue, de alguma forma, influenciar na política, isso faz com que você tenha uma influência social também à sua volta. Então, embora eu concordo que seja o feminismo radical, para você conseguir fazer essa mudança estrutural, você precisa influenciar de uma forma maior, para que realmente não aconteça de você só falar, e você ficar tendo esse embate com a oposição. Eu queria complementar que, para você ser uma feminista radical ou um feminista radical, você precisa de educação. E a educação é o que a gente está tendo através do movimento. E então seria a educação e o fruto dessa educação, que aí você trouxe, que seria a influenciar com o fruto dessa boa educação, desse olhar correto, né, e das atitudes corretas no que tange a luta que a gente precisa travar aí, né? E aí eu trago exemplo quando você fala de política, porque se a gente for olhar por todos os âmbitos, é difícil e é complicado, né? Então, na política, por exemplo, nós temos mulheres feministas radicais, maravilhosas, assim, que estão lutando, e a gente vê toda a dificuldade, mas o que me dá força é que eu vejo, me parece muito com o que o movimento ensina. A gente se educa, a gente aprende, agora a gente vai dar o fruto disso que a gente aprendeu, né? Que é lutar, né? Que é agir contra a misoginia, o sexismo que a gente sofre na nossa família mesmo, dentro de casa, ou a gente vê nos familiares, enfim. Obrigada, Rose. Então, assim, uma forma de combater essa guerra cultural é realmente tentar também influenciar a política de forma mais direta. Por quê? Quem tem o poder para fazer toda essa mudança é o Estado. O Estado é que tem o poder de mudar a lei e influenciar a mentalidade das pessoas ou de uma sociedade. Então, como a Roberta estava falando de manhã, quando a gente resolve não votar também, você está basicamente falando assim, a gente concorda que a gente tem que ir pelo... Quando eu digo assim, o lado do feminismo radical, por exemplo, eu vou falar nos princípios do lado do feminismo radical correto, porque a gente sabe que, ou se não sabe, a gente deveria ter essa própria educação de saber que dentro do feminismo radical a gente tem duas vertentes, e o que a gente tira disso é um princípio, né? Então, quando a gente fala que a gente tem o feminismo radical para lutar contra isso, e a gente não vai lá e não vota ou não
tem participação ativa, a gente também está deixando de participar nessas mudanças estruturais, né? Então, a gente, obviamente, que não vai... Como é que a gente vai praticar o nosso feminismo radical? Não vai ser, de certa forma, nas manifestações, ou de forma violenta, ou de forma agressiva. Esse não é o propósito do feminismo radical, mas eu vou dizer com o pouco que a gente tem, porque atualmente, pelo menos as mulheres, elas, embora tenham o direito ao voto, elas não têm tanta influência na sociedade ainda como elas deveriam ter. Então, quando a gente se anula, ou nós como cidadãos, no geral, a gente anula o voto, ou vai lá e vota mesmo pela a fonte, a corrente de informação errada, né? A gente está, de certa forma, não contribuindo para que as leis possam ser colocadas para que a gente possa combater contra isso. Primeiro, portanto, quando falamos de cultura, temos que ver o que é que realmente representa a cultura, porque eu penso que não está errado eu ter cultura. O que está errado, no meu pensamento, é as barreiras que a própria cultura cria. Essas barreiras, eu tenho que descobrir quais são. Por exemplo, se eu for procurar um emprego e o patrão procurar uma pessoa bem parecida, ele está a usar uma parte de cultura, ele está a usar a aparência da pessoa, ele pode estar a usar a idade da pessoa, o mais novo é mais vigoroso para esse emprego, a aparência da própria pessoa, a idade, o femininismo, ou até, como é que eu ia dizer, a masculinidade. Isso são as barreiras que a própria cultura coloca em nós. Então, se nós descobrirmos essas barreiras, eu acho que é a forma ideal para ultrapassar a cultura, para nós iniciarmos a cultura. É a guerra ideal. Sim, ou seja, pegarem todas essas coisas seriam o que é o ruim do lado cultural, né? Se eu entendi bem, né? Todos os estereótipos, é exatamente contra isso que a gente deve combater. Então, o Estado é quem tem o poder, através da lei, de influenciar a mentalidade das pessoas, né? Ou de influenciar toda uma sociedade. E por isso é que a gente tem essa frase também do pessoal sendo político. O que é essa frase do pessoal é político? Quem lembra? Alguém mais quer comentar sobre essa frase? Que as minhas ações individuais, né, elas afetam a sociedade, afetam as pessoas que estão ao meu redor. Isso. Pode falar, Carla. Assim como que a sociedade. Isso. Então, de certa forma, nós, direta ou indiretamente, nós temos a capacidade de influenciar uma sociedade, né? Então, por quê? Porque são as nossas visões do mundo que vão contribuir para moldar uma sociedade. É exatamente o que a gente pensa, né, que contribui para moldar essa sociedade. De tudo isso é como o povo, com as suas visões do mundo, dependendo da visão do mundo que as pessoas têm, isso também pode se tornar uma problemática, né? Porque você tanto pode influenciar positivamente, como você pode influenciar negativamente, né? Dependendo, por exemplo, eu vou pegar um exemplo recente, na hora de votar, se a sua ideologia é de esquerda ou se ela é de direita, isso tem a ver com quais direitos você vai dar prioridade, né? Obviamente, se você é de esquerda, você vai apelar pela esquerda. Se você é direita, você vai apelar pela direita. E nós vimos muito isso acontecer com o caso do Roe versus Wade. Só que o que acontece com o Roe versus Wade? Uma coisa interessante que eu vejo acontecer é que, às vezes, a gente pode até ter ideologias diferentes, só que quando a gente tem um assunto em comum,
A gente acaba por tentar misturar essas ideologias. E às vezes, então, é aí que eu vejo que quando a gente está falando de esquerda, é aí que eu falo que a gente não pode considerar tudo inteiramente correto. Porque uma vez que você tem um ponto em comum, até os inimigos começam a concordar sobre aquele ponto em comum e parece que eles estão lutando pelo mesmo propósito, mas não estão, né? Então, para mim, o Roe versus Wade foi uma dessas situações. Por quê? Não são apenas os cristãos que lutam contra essa lei do aborto, né? Tem pessoas, por exemplo, de outros grupos que também fazem isso, também lutam contra o aborto. Então, não necessariamente você precisa ser uma pessoa religiosa para você influenciar com as suas ideologias, por exemplo, a do aborto, né? Porque muitos cientistas são até ateus, são contra o aborto também, né? E eles vão dar todo um argumento da medicina e tal, do porquê que eles são contra o aborto. E nem são pessoas religiosas, né? Só que como eles têm um assunto em comum com as pessoas religiosas, que é não ao aborto, eles mesmo sendo inimigos de alguma forma, tendo um confronto direto, eles conseguem encontrar alguma coisa em comum, né? Para se apoiarem, assim, para misturar ideologias que um e o outro têm, para ficarem numa base comum. Então, quando a gente olha para a política e a gente vê como ela tem influência, é aqui que a gente deve começar a olhar para o governo de Bolsonaro, né? Então, esse era o ponto que eu queria trazer. Eu queria que a gente entrasse agora e olhasse muito mais, um pouco para aquilo do que é o governo Bolsonaro, né? Então, a vitória de Bolsonaro, né, nas eleições presidenciais em outubro de 2018, colocou no centro do debate público uma série de discussões de cunho moral, né? Então, em vários momentos durante a campanha, e também num plano de governo que ele tinha, o que ele promete? Ele promete combater essas ideologias que eu considerava nefastas à sociedade. O que é isso? Combater ideologias que ele achava que iam poluir a sociedade de alguma forma, que são tóxicas para a sociedade. Quais são essas ideologias que Bolsonaro acha que são tóxicas para a sociedade? O que vocês acham? Uhum. O que ele acha? Quando ele entrou e fez a sua campanha política, né, em 2018, ele começou, uma das coisas que ele falou no discurso era que ele ia precisamente combater essas ideologias que eram nefastas dentro da sociedade. O que é isso que ele vê como nefasto dentro da sociedade? Destruição da família poderia ser uma das coisas. Que mais? Combater. O que ele quer ir contra, né? O que ele vê de ruim na sociedade que ele precisa combater? Aquilo que é contra a família, que tirar Deus do lugar dele. E como é que ele vai combater a criminalidade? Um discurso demagógico. E que mais? Como é que ele vai apoiar o cidadão em relação à criminalidade? Armamento. Né? Então, ele vai... O sentido de Bolsonaro é armar as pessoas para que elas agora possam ser livres de se defender de alguma forma, né? O que mais? O que mais ele quer combater? A ideologia de gênero, perfeito também, né? Que ele acha que é nefasto dentro de uma sociedade. Exatamente. Exatamente. Todas essas coisas, essa ideologia de gênero, esse kit gay que a Carol colocou aqui, né? Isso vai tudo acima de Deus, dessa ideologia tradicional familiar, né? Então, quando ele vem e ele fala que ele vai combater todas essas ideologias, é precisamente, né, de uma pessoa que tem um background já, eu sempre esqueço de como é que é essa palavra no português. Já tem um histórico, né, de onde ele está vindo, do porquê que ele age dessa forma.
Então, as pessoas acham que podem pegar no passado do Bolsonaro e usar isso como justificativa pela forma como ele age atualmente. Ah, ele foi do exército, e como ele foi do exército, é por isso que eu tenho uma forma um pouquinho mais rude de ser e tal. É por isso que eu tenho uma mente mais militar, é por isso que eu quero dar armamento. E as pessoas começam a defender e desculpar a forma de Bolsonaro agir dentro do país, dentro de uma sociedade, e começam a apoiar, direto ou indiretamente, né, essa agressão que Bolsonaro traz para dentro da sua presidência, né? E, de certa forma, eles começam a apoiar Bolsonaro nesse combate a essas ideologias, né? Só que, quais são essas ideologias? As ideologias de uma cultura que vai contra a cultura dessas pessoas, né? Pode falar, Carla. Do passado, Uhum. na época em vigor. Então, queriam fazer. Seria, então, um combate à corrupção, né? Muita gente que votou no Bolsonaro achou que estava votando corretamente porque iria combater uma corrupção prévia, né? Isso, que não queriam o governo. PT, no caso, né? O PT, né? Então, essa batalha, essa é precisamente a guerra cultural que ela está instalada dentro do Brasil. Só que ela é uma guerra cultural que ela vem importada dos Estados Unidos. Esses últimos anos, essa guerra cultural, né, ela vem importada dos Estados Unidos e ela tem influência no espectro político brasileiro. Tanto que a gente vê muito do parâmetro Bolsonaro, a gente sempre comparou isso com o Trump, porque são ideologias políticas, né, influências políticas que eles têm que são semelhantes de alguma forma. Então, claro que há essa crise política e essa crise econômica, mas isso vai além do que a gente conhece como a Operação Lava Jato, né? Que é essa luta, eu vou resumir assim, que a luta entre a direita e entre a esquerda no campo da cultura. Por quê? Porque quando a gente fala dessa Operação Lava Jato, vocês podem me corrigir se eu estiver errada, né? A gente consegue ver um crescimento que já foi meio que embalando, né? Essa popularidade de Bolsonaro. Ele se aproveitou desse gancho, né? De tudo que estava acontecendo com a Operação Lava Jato, né? Ele foi embalado nisso para que ele conseguisse, de alguma forma, ganhar popularidade entre o povo brasileiro. Então, as guerras culturais, normalmente, elas envolvem 3 elementos, que é a raça, a sexualidade e o comportamento, né? Só que tudo isso é o que pode ser visto dentro de um pretexto religioso, né? As pessoas usam isso dentro de um pretexto religioso. Então, quando algum tema, seja de esquerda ou seja de direita, toma uma apropriação cultural, é aí que a gente vê eles entrar nesse confronto direto. Por quê? Principalmente porque um apela para a igualdade e o outro vai apelar para a liberdade, né? E o que a direita faz? A direita tem uma tendência a querer sempre apelar para o pânico moral da sociedade, né? Ela tenta, de alguma forma, seja através da mídia, seja através de campanhas, né? A direita sempre tenta instalar um pânico moral dentro da sociedade. E quem faz isso? O governo estadunidense. Os Estados Unidos é que tem isso com as normas e princípios cristãos, né? A gente via muito isso com a presidência de Trump, ele tentar influenciar o povo, criando um pânico moral das pessoas, de que a nossa nação está sofrendo economicamente, ou está sofrendo esses ataques, ou esses crimes e tal, porque nós deixamos de ser uma nação que serve a Deus. Como é que eles deixaram de ser uma nação que serve a Deus de acordo com Trump? Deixamos de ter essas ideologias de família, de sociedade que serve a Deus, deixamos de ter esses valores tradicionais. Então, por isso, nós agora estamos sendo castigados por Deus. O que Jair Bolsonaro faz? Ele vai lá, adota das mesmas ideologias, né? Se apropria dessa cultura de lá, traz isso para dentro do Brasil, mas a gente não tem problema com isso. A gente não tem problema que Bolsonaro vá até os Estados Unidos, tire parte da cultura de lá, né? A cultura sendo as ideologias de lá,
traga isso para dentro do Brasil e queira aplicar isso dentro do Brasil. Com isso, a gente não tem problema, a gente está bem com isso, né? Então, diante disso, é que a direita pelo mundo, ela consegue transformar isso, que é a guerra cultural, né, em resultados eleitorais. É através das eleições que a gente vê isso se manifestar de forma mais direta. De manhã, o Gabriel mencionou o Steve Bannon, e eu quero ler um trechinho aqui do que o Steve Bannon comentou. O Steve Bannon, né, ele foi estrategista durante a campanha de Trump, e durante uma entrevista num programa que é chamado 60 Minutos, ele falou o seguinte: quanto mais eles, que é a esquerda, né, falarem em política identitária, mais eu ganho. O que é essa política identitária? Alguém sabe? Você sabe? O que é essa política identitária? Não era um termo que também era conhecido para mim, né? Eu tive que pesquisar, então eu coloquei a referência aqui e eu vou ler. A política identitária, ela se refere a posições políticas baseadas nos interesses e nas perspectivas de grupos sociais com os quais os cidadãos se identificam. São políticas identitárias que visam moldar ações de agentes públicos e privados para que determinados grupos tenham suas reivindicações atendidas e ganhem uma visibilidade social. Tais grupos podem se formar a partir de uma grande quantidade de sinais identitários, tais como a idade, o gênero, orientação sexual, a religião, classe social, etnia, raça, língua e nacionalidade, né? Então, o Steve Bannon diz que quanto mais a esquerda, né, se refere a isso e falam dessa política identitária, né, que vai apoiar tudo isso, né, o gênero, orientação sexual, classe social, etnia, raça, etc., mas eles vão ganhar. Quem são eles, né? A direita. Quanto mais a esquerda fala sobre isso na sociedade, o Bannon diz, mais a gente ganha em relação a isso. Por quê? Ele acha que cada vez mais, falando a esquerda fazendo isso nas suas campanhas, vão perder cada vez mais o povo, né? E, de certa forma, eles vão contra isso, trazendo a moralidade, né? Podendo falar assim, vocês estão vendo como eles estão perdendo a moralidade, eles estão apoiando isso ou aquilo. Então, o Bannon, quando estava fazendo a campanha de Trump, para ele viu uma vantagem, na verdade, que a esquerda pudesse apoiar tudo que era dessa política identitária. Né? Então, no Brasil, essas guerras culturais, elas têm os seus contornos que são melhor delineados com a popularização da internet e das redes sociais, né? Com certeza. Então, é a partir delas que o conflito ou essas ideias, elas ficam mais evidentes ao longo dessas últimas eleições presidenciais, né? E que elas se manifestam mais publicamente, né? Conforme o presidente que é eleito, né? Só que isso também de um tensionamento político e social dentro de um conflito que ocorre numa dimensão cultural, né? Tudo bem até aqui? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Se tiverem perguntas, por favor, interrompam, né? Então, como é que a gente consegue relacionar esse governo de Bolsonaro com a guerra cultural? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente relaciona essa política de Bolsonaro com a guerra cultural, nós já tendo um conhecimento agora melhor do que é essa guerra cultural? Como é que a gente relaciona esse tipo de governo com essa guerra cultural? Como é que vocês acham? Bolsonaro alimenta, né? Quando a gente pensa na presidência de Bolsonaro, como é que é Bolsonaro, né? Diante de uma campanha, uma presidência para a campanha eleitoral, perdão. Eu acho que ele se utiliza muito da mídia e para alimentar para tirar vantagem nesse meio, né? Ele usa muito, muito, muito a mídia, e eu vou dizer, ele usa mais ainda as formas de comunicação que nós temos, que é
o caso do WhatsApp, por exemplo, né? E já é comprovado que eles têm robôs, né? Tem muitos WhatsApps. Então, tem muitos perfis falsos que ele usa, né? Isso é comprovado. Muitos robôs também para fake news, né? E ele é mestre em usar uma grande mentira e colocar uma pitada de verdade para influenciar esse povo, né? Para trazer dúvida ou também para trazer uma falsa segurança que ele traz, enfim. Eu estava conversando com o Gabriel hoje mais cedo, e ele falou uma coisa muito interessante, que as pessoas, a gente precisa perceber qual é o fio da meada, qual é o ponto principal, né? E a gente estava discutindo sobre o John Depp, e eu pensei, por que ele não, acho que foi uma crítica que a gente fez junto, né? Eu, você e tudo, sobre por que ele não foi preso, né? Das 15 acusações, 13 foram provadas. Ele realmente estuprou, ele realmente fez coisas terríveis com a AIDS, né? E o caso é que o que vem provado, o que vem trazendo ali naquela denúncia é a denúncia de difamação, e não de estupro, violência no lar. Não é isso. O que acontece, e que eu acho que Bolsonaro se beneficia muito, é dessa confusão, porque não importa, como eu acho que Steve Bannon mesmo prega, não importa de onde está vindo o problema, ou, na verdade, Putin, que exista um problema. Isso é o que importa, que tire o foco desse povo de determinado ponto, que deixe essas pessoas atordoadas com assuntos, sejam quais forem. E no caso de John Depp, ele acabou tirando proveito de tudo, né? Ele realmente usou de violência no lar, ele realmente não foi correto, com coisas, violências mesmo fortes, mas ele, como ele entrou com um recurso para danos morais, por difamação, tudo isso ficou encoberto. Então, isso, sabe? E Bolsonaro, ele faz isso com uma... E ele saindo vencedor, Depp, ele acaba sendo vencedor nessas coisas também, né? E agora, qual é a dúvida que a mídia traz? É se ela estava falando a verdade, né? Então, eu penso que Bolsonaro, ele usa muito disso. E se a gente não estiver antenado, se a gente não tiver, porque a gente sabe quem ele é, isso pode, sim, gerar dúvida em pessoas que não estiverem tão firmes com essa posição. Então, uma das formas que eu consigo relacionar essa política de Bolsonaro, né, como uma guerra cultural, essa guerra cultural orientada por essa retórica de ódio, né? O que isso faz? Isso leva a uma paralisia de administração pública, leva a um caos social, leva ao analfabetismo ideológico, o que faz uma negação da realidade e de um desprezo pela ciência que ela é alimentada por uma retórica de ódio. Só que quem acompanha que não é qualquer tipo de ódio que Bolsonaro tem. Ele tem grupos ou classes dentro de um grupo social específica que ele odeia mais do que outras. No estudo da Bárbara de manhã, a gente conseguiu ver claramente que um desses grupos que ele mais odeia é o grupo do feminismo. Essa vertente do feminismo radical, né, que apela para essa mudança, esse sexismo, essas práticas, né? Então, ele vai contra isso, né?
ponto. É uma retórica de ódio que é aplicada no governo de Bolsonaro, né? Então, muito da forma como a gente age, muito da forma como a gente se comporta, muito da forma que a gente pensa, isso tem a ver com o que a gente cultiva, isso não tem a ver com o nosso biológico. Você não nasce preparado para ser essa pessoa de ódio, né? Isso é o que você cultiva, isso é o que Bolsonaro cultiva dentro do cargo eleitoral que ele exerce, né? Então, muitas vezes a gente ouve querendo justificar ou desculpar o Bolsonaro, ou até as pessoas mesmo se justificar e dizer, eu nasci assim, eu sou assim, o Bolsonaro, coitado, ele é dessa forma por causa disso ou daquilo. Isso não é algo biológico, isso é algo que é cultivado, né? Isso faz parte da cultura, dessas ideologias, né? Que mais se adequa àquilo que a mensagem que ele quer passar, aquilo que ele quer ver, né? Então, a gente sempre tem uma forma de justificar isso, a gente sempre arruma uma forma de justificar, né? Então, o que nós somos, ou o que nós acreditamos, ele influencia diretamente a sociedade, influencia a política também, e tudo que é uma sociedade, criamos essa sociedade, mas essa sociedade também, né? Quando a gente pensa no Brasil, bolsonaristas, o que é tão bom no governo de Bolsonaro que as pessoas são bolsonaristas? O que você acha, Arthur? Vou te dar um microfone para elas ouvirem melhor. Elas vivem no ódio só. Elas pensam que ela... Na verdade, eu acho que as pessoas são mais bolsonaristas por ódio ao PT do que qualquer outra coisa. É mais que se criou um ar de como é que fala? Gostei, tem uma palavra, repugnante. Acho que é repugnância ao que foi, o que as pessoas, o que eles acreditam que era errado, entendeu? Se criou um ódio à esquerda, se criou um ódio ao partido, se criou um ódio a tudo aquilo que foi apresentado como aquilo que ia afastar a família, que ia acabar com a família, Eu acho que ia levar as crianças a serem... e ensinar as crianças a serem homossexuais e outras coisas. Então, meio que as pessoas gostam do Bolsonaro pelo medo de pararem de ver aquilo que elas consideram como normal. Então, é medo, simplesmente eu acho que é medo. Eu não sei se serve, mas eu, com experiência pessoal extremamente alienada à política, quando o PT começou a fazer, né, quando Lula começou a falar e falar na candidatura dele, todas as propostas e tudo mais, aquilo foi me dando uma esperança, sabe? E assim como várias outras pessoas, nossos olhos brilharam. E eu lembro que quando ele ganhou, foi inesquecível. Então, isso foi muito forte. Então, a decepção depois também foi, né? Quando a gente fala nessa decepção do PT, eu vejo muitas vezes, principalmente assim, ultimamente tentando mais estudar sobre essa política dentro do Brasil, que muitas vezes isso nem sequer está associado à religião. Isso muitas mais vezes vem acima é a corrupção. As pessoas não estão necessariamente preocupadas com a religião. São os poucos, sabe, que defendem esse valor de família tradicional, né? Mas isso é uma outra questão agora, com o surgimento de uma forma como lutar contra o feminismo e a homossexualidade, né? Toda essa questão de gênero. Mas o que eu vejo mais associado é essa falsa moralidade, né? Economia, são essas crenças pessoais com que cada um se identifica. Não tem necessariamente a ver com a religião, né?
A Carol de manhã fez um comentário interessantíssimo, né? Bem apropriado em relação à estátua de Daniel. Né? Então, isso não tem a ver com a religião, mas está associado a uma falsa moralidade, está associado à economia, está associado a crenças pessoais, né? A forma como cada um se identifica. Também tem a questão, né? Porque a gente sempre fala sobre moralidade e tal, que é bem importante, mas também tem a questão que você falou aí da economia, né? Dos ganhos econômicos, tanto que, por exemplo, os agronegócios, né, que são fazendas de milhões e milhões, daqueles monocultivos, eles todos apoiam o Bolsonaro. Aqui onde eu moro, né, em Goiás, tem placa do Bolsonaro para tudo quanto é lado, porque é pessoas do agro, né? Economia, dinheiro. A Carol, eu ia falar o que a Carol falou, tem muito a ver com o capitalismo. Se a gente for ver as pessoas que estão do lado do Bolsonaro, assim, a maioria são pessoas que detêm certo poder financeiro ou econômico, sabe? Algum poder que estão num nível além da pobreza, além dos pobres mesmo, né? Se a gente for ver quem defende, eu pelo menos, a Rê e tudo, a gente conhece pessoas advogadas, isso para mim impacta muito. As pessoas que defendem Bolsonaro têm também pessoas de menos condição, mas se você olhar no Brasil, a elite defende Bolsonaro, porque eles vão tirar muito proveito disso, eles tiram muito proveito disso, né? É questão mesmo capitalista, eu acho, também. Antes, na política nós temos a direita e a esquerda, nós temos falado, a direita sabemos que é a direita capitalista, a esquerda é a mais pobre, que é representada pelo PT, mas nenhuma nem outra conseguem ter força para ganhar umas eleições. Então é preciso jogar com a parte mais importante que há nos países, em qualquer país, que é o centro. O centro de direita ou o centro de esquerda, eles ou caem para um lado ou caem para o outro, depende do que os governos e os partidos conseguirem influenciar. Por exemplo, no caso do Brasil, o Bolsonaro diz que o PT é um governo de distribuição que só dá, e está a destruir a economia e a fundação do país, que vai levar o país à miséria. No lado do PT, o PT já diz que os capitalistas que estão a pôr o povo na miséria, que eles cada vez estão a ficar mais ricos. E então valem-se desses valores e da corrupção. Usam essas coisas para influenciar o centro, que é o que decide em qualquer eleição. Ou cai para a esquerda ou cai para a direita. Neste momento vamos ver para onde é que o centro vai cair. Se o centro cair para o lado da esquerda, o Lula ganha as eleições de certeza. Tecnicamente, o poder está na mão de quem? Será que está na mão do governo ou está na mão das pessoas? O que vocês acham? Eu acho que está na mão dos empresários. Democracia, o que eu iria dizer? Pode falar. Quando nós falamos em democracia quer dizer dar liberdade. Portanto, o povo é que vota, o povo é que manda. Ainda há bocado disseste, o povo tem o direito de exercer o voto. Quando o povo não vai votar, não exerce o seu direito, está a dar vantagem a alguém, ou à direita ou está a dar vantagem à esquerda. Portanto, eu com o meu voto, se eu for usar o meu direito, eu é que decido quem governa o país. Se vai governar bem ou se vai governar mal, já é outro problema. O poder está nas mãos do povo, porque o governo basicamente faz aquilo que o povo quer, né? Então, numa campanha presidencial, o que os presidentes vão fazer? Vão usar dessa chantagem emocional, toda essa estrutura, né? Vão pegar naquilo que o povo quer e vão induzir as pessoas a um certo tipo de votação, né? E fazem as pessoas acreditar que o poder ainda está na mão delas, de certa forma, né? Mas quando a gente olha para a política dos Estados Unidos, a gente tem mais pessoas a favor ou contra o aborto? A favor. As pessoas estão mais a favor. E o governo? Quem é que tem o poder aí? Quem é que teve o poder decisivo no final das contas? É o poder, as pessoas ou o governo? Foi o governo.
Vocês estão dizendo que o governo, né? Então, quando a gente pensa nessa questão de igreja e Estado, para que o Estado iria querer passar uma lei dominical? Porque eles fazem o que as pessoas querem, perderem a supremacia, não perderem algum tipo de poder, né? Ela nos aponta para os ramos legislativo e para o judicial nos Estados Unidos, né? Isso na perspectiva de guerra cultural seria uma guerra cultural pela igualdade entre o gênero. A gente vê isso avançar, né? Mas quem determina isso, né? É muito importante a gente começar a questionar se a gente está vivendo uma verdadeira democracia ou não dentro do que é o governo de Bolsonaro. No caso dos Estados Unidos, eu penso que não é o governo, porque o governo está de acordo com o aborto. Portanto, a Suprema Corte, que é a maioria republicana, é que decidiu contra o aborto. Então, eu acho que, nesse caso, a gente pode dizer que a nossa maior preocupação, ela não deveria ser os juízes, mas deveria ser os júris, né? Claro, é assim. Ou seja, não é necessariamente uma certa elite, mas é a própria sociedade da qual nós fazemos parte. Continua sendo o povo, realmente, as pessoas. Continua sendo o povo, continua sendo as pessoas. Então, de forma correta ou de forma errada, são as pessoas, né, que acabam decidindo. O que o governo faz é ir conforme essa mentalidade, essa cultura que já está instalada dentro do povo. Então, o que eles fazem é uma jogada, basicamente, com a mentalidade do povo, né? Para que eles não percam a sua supremacia, para que eles não percam o seu próprio poder. Então, é uma jogada que eles pegam da cultura, dessa mentalidade das pessoas, né? Basicamente. Então, dessa forma, a gente já sabe que a gente deveria estar esperando numa lei dominical quando a gente fala do Supremo Tribunal, né? A gente já deveria saber o que a gente deve esperar de um partido republicano, né? Não só desse poder judiciário, mas também da cultura e da própria sociedade em si, né? Então, eu ia falar aqui do caso do Johnny Depp, mas eu não vou falar porque a Rose fez um comentário muito bom em relação a isso, tá? Então, eu vou pular isso, porque a gente agora já tem pouco tempo, né? Então, eu quero começar a concluir isso. Esse plano que a direita tem para isso, uma violência, né? E uma solidariedade com as facções da extrema-direita, mas com as facções traiçoeiras da extrema-direita, né? Então, o que acontece? Ninguém quer enxergar aquilo que está por vir, né? Ninguém quer enxergar o que está acontecendo. E é por isso que a direita, ela vive muito melhor essa frase do pessoal é político, né? Porque se eles tiverem que reagir, se eles tiverem que lutar por algum direito que eles acham que têm, né? Se eles tiverem que revolucionar, seja de que forma for, eles vão fazer isso. Se o governo Bolsonaro tiver que revolucionar o Brasil inteiro, se eu tiver que reagir, seja de que forma for, principalmente de uma forma violenta, dando ao povo essas armas para que o povo possa combater, para que o povo possa fazer esse trabalho sujo, né? Para que possa ficar nas mãos do povo isso, eles vão fazer isso, tá? Então, eles vão usar, se apropriar dessa cultura, dessa mentalidade, despertar cada vez mais isso dentro do povo brasileiro, e dessa forma, né, é que eles vão apelar para o que acontece pré-eleições. E é a mesma coisa que aconteceu quando a gente vê a Primeira Guerra Civil nos Estados Unidos, né? Na véspera dessa Primeira Guerra Civil, o povo que era mais inteligente, o povo mais informado, que era o mais dedicado dos Estados Unidos, era precisamente o povo que não conseguia enxergar o que estava por vir ali quando se deu a Guerra Civil. E é a mesma coisa que acontece com o Brasil, né? Existe essa mistura de ideologias, né, de esquerda com atitudes de direita, ou de direita com atitudes de esquerda, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, com certeza, começar a identificar essas coisas, aprender a peneirar essas coisas, né, que até mesmo as coisas que são de esquerda, para que a gente não misture essas ideologias
que a gente acha que são tipicamente corretas ou não, né? Então, quando uma pessoa ela vai e se identifica com uma política de direita, né, o que ela faz? Ela costuma dar prioridade a esses direitos individuais em relação aos direitos coletivos de uma sociedade, né? O que também é comum que elas considerem mais esses valores religiosos e tradicionais como os que são fundamentais. Uma mentalidade muito individualista, não é uma mentalidade coletiva. Então, essa ideologia de política de direita, ela entende que a sociedade ela será melhor organizada se os direitos individuais eles tiverem prioridade sobre os direitos de todos, ou seja, da coletividade. E é um posicionamento cada vez mais considerado conservador, né? Então, de ver que o nosso posicionamento político ele afeta diretamente a nossa cultura, porque isso está ligado a um sexismo, isso está ligado a uma desigualdade que ela desperta na sociedade, né? Então, quando a gente olha, eu acho muito interessante que a Bárbara está olhando para 2014, e tenho certeza que ela vai desenvolver mais isso. Quando a gente olha para essa derrubada dessa primeira mulher eleita como presidenta dentro de um país, o que aconteceu desde então? Esse golpe é uma coisa contínua, né? Esse foi o primeiro golpe que existiu com uma mulher, né, num cargo de presidência dentro do Brasil, só que isso é um golpe continuado, né? E o que o Brasil acha que está fazendo? Eles acham que eles estão garantindo que o Brasil continue sendo um país democrático. O Brasil é realmente um país democrático? Será que a ideologia de Bolsonaro garante que o Brasil continue sendo um país democrático? Então, quanto mais conservadorismo, quanto mais isso se torna, quanto mais o papel da mulher se torna importante, quanto mais o feminismo se torna importante nessas lutas, né? Cada vez mais a gente vai ver resistência. E de onde vem essa resistência? Ela vem pelo governo, mas ela também vem de um povo que está enraizado numa cultura, né? Ela não vem só do governo, só que existe uma junção de um pensamento político, de um presidente que se opõe contra isso e que se aproveita da mídia e de várias alternativas para despertar isso cada vez mais de um povo que já tem essa cultura enraizada dentro de si, né? Não é algo biológico. Quando eu digo enraizado dentro de si, não é algo biológico, mas algo que foi cultivado, né, ao longo desses anos dentro do Brasil, né? Tem uma máxima que fala que o povo tem o líder que merece. Isso. Então, a gente já sabe que existe essa tendência de violência no Brasil com esse governo Bolsonaro, né? E o que é pior? Que Bolsonaro sempre acaba tendo esse respaldo institucional para essa violência que ele pratica, né? Então, esse sucesso da guerra cultural bolsonarista é o que leva, ao mesmo tempo, ao fracasso do governo de Bolsonaro, né? Então, o que está na mente do Bolsonaro? Se existe um inimigo, mesmo que haja ou não haja esse inimigo, mesmo que seja uma fake news na mente de Bolsonaro, o que ele pretende? Acabar com esse inimigo, né? E não vai ser só uma batalha política em campanha de eleições. Isso cada vez mais vai se tornar uma violência física dentro do Brasil. Então, quando a gente tem um presidente que apoia o armamento da população dentro do Brasil, a gente que não pense, a gente que não se encontre numa posição cega de achar que o povo não vai usar isso a seu favor, porque se Bolsonaro tem esse respaldo institucional, certamente os seguidores de Bolsonaro, de certa forma, vão ter esse mesmo respaldo institucional. Alguém quer fazer um comentário para que a gente possa concluir? Então, eu vou concluir com a seguinte frase, que eu li num artigo que diz o seguinte: ao bolsonarismo só restarão duas alternativas: aceitar o melancólico fracasso de um governo que não chegou sequer a existir, ou partir para a aventura do golpe autoritário. Então, eu vou deixar isso para vocês pensarem dessas duas alternativas. Ou o governo Bolsonaro vai aceitar esse lado melancólico de um fracasso de um governo que nem sequer existiu,
ou então eles vão ter que partir para essa alternativa que é um golpe autoritário. Então, eu espero que vocês continuem acompanhando mais da política, né? A gente não tem mais tempo para falar sobre isso, talvez numa outra oportunidade eu dê seguimento a esse estudo, mas eu gostaria muito que vocês pensassem sobre isso, o quanto nós influenciamos uma sociedade e o quanto a nossa cultura, as nossas ideologias influenciam essa sociedade e o quanto isso importa na hora em que a gente vai votar, porque isso influencia não só o reino terrestre, mas o reino celestial. Isso diz muito de quem nós somos, de que lado nós estamos dispostos a nos colocar, né? Qual é o lado que nós estamos dispostos a defender para que em algum determinado momento a gente possa fazer parte desse reino celestial. Aqueles que puderem se ajoelhar, vamos encerrar com uma oração? Querido e amado Deus, mais uma vez na tua presença, nós te agradecemos por tanto quanto o Senhor faz por nós. Te agradecemos esse sábado maravilhoso que nós pudemos passar dessa forma produtiva, estudando mais e interagindo uns com os outros. Agradecemos mais uma vez por todos aqueles que participaram, por aqueles que ainda estão lutando, por aqueles que estão colaborando ativamente para o avanço da tua obra, Senhor. Agradecemos por tudo quanto nós aprendemos até aqui. Nós pedimos força e coragem ao teu povo, aqueles que estão mais enfraquecidos, Senhor, na fé, e também mais força para aqueles que já estão lutando firmemente. Que nós possamos estar todos unidos, termos a mesma ideologia, mas acima de tudo que possamos ter uma cultura, Senhor, que esteja ali que nós possamos apelar para as coisas celestiais. Nós pedimos a tua bênção também sobre o próximo estudo. Em nome e por amor de Jesus. Amém.